Olá, tudo bem? Bem-vindo a esse canal. Meu nome é Carlos Henrique Oliva, eu sou médico psiquiatra e hoje a gente vai conversar sobre esquizofrenia. Nesse vídeo eu quero dar uma visão bem clara para todos vocês do que é esquizofrenia, ou seja, que termine esse vídeo e você fale, bom, eu sei o que é esquizofrenia de maneira geral, tá bom? Portanto, não vai ser um vídeo talvez muito curto, mas eu prometo que eu vou me esforçar que seja algo assim de valor grande a cada segundo, que seja muito interessante e que vale a pena os segundos que você está perdendo aqui com esse vídeo, tá bom? Então, em primeiro lugar, vale a pena a gente conversar o seguinte: a esquizofrenia ela é uma doença muito grave. Ela talvez seja a doença mais grave da psiquiatria. Entre outras doenças psiquiátricas, poderíamos citar, assim, para contextualizar, existe lá depressão, ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno somatoforme, fobia social, em geral doenças assim. Veja, diante deste circuito aí de doenças, a esquizofrenia é a mais grave. Claro que existe diferença de gravidades entre os portadores de esquizofrenia. Tem aquelas esquizofrenias muito mais leves e aquelas esquizofrenias muito mais graves. Mas como conceito de doença, ela é a doença mais grave. Por quê? Existem três grandes questões que fazem a esquizofrenia ser mais grave. Uma é o quanto ela interfere nos meus processos mentais. Veja, uma pessoa deprimida, ela tem um processo mental alterado, ela tem estado mais triste que o normal, mais irritada, mais desanimada. Mas veja, qual é o impacto disso na vida? Vai ser uma vida com um desconforto maior, um desgaste maior, mas é um problema muito inferior ao problema da esquizofrenia. Porque nessa doença, a pessoa ela tem uma dificuldade, muitas vezes, no próprio reconhecimento da realidade. Ela tem dificuldade de compreender o que é verdadeiro e o que é falso. Então, veja, esta incapacidade, essa desconexão com a realidade impede a minha capacidade de viver com algum nível de normalidade. Outra questão da esquizofrenia, que faz com que ela seja grave, seria a questão de que ela é crônica. Muitas doenças psiquiátricas de fato são crônicas, mas a esquizofrenia ela sempre é crônica. E crônica significa que ela vai continuar, a presença dela estará ali ao longo da vida do indivíduo em maior ou menor nível e, claro, pode ser abordada, tratada, melhorada, mas na necessidade da presença constante de tratamento médico. Então, este é o segundo quesito do porquê é uma doença grave. O terceiro quesito seria justamente essa necessidade de abordagem incisiva, porque é uma doença tão disruptiva na vida da pessoa, quer dizer, ela está ali, sei lá, estudando, fazendo faculdade, e de repente ela começa a ouvir vozes, demônios que querem matar ela. Veja, isso é tão grave, impactante, que naturalmente ela para de ir para a faculdade, ela não sai mais do quarto, ela tem medo de tudo. Então veja, o nível de ruptura no desenvolvimento pessoal dessa pessoa, ela é muito intenso e, portanto, ela precisa de um tratamento que seja incisivo em um nível que respeite essa gravidade. Incisivo significa que eu preciso tirar esses sintomas o mais rápido possível, eu preciso remitir esse quadro o mais rápido possível, porque um dia, que ela continue a mais com essa doença, ela vai ter repercussões negativas graves para a vida inteira. Então, aqui eu me referi apenas, na realidade, sobre um problema que seria de faculdade. Mas veja, a esquizofrenia é, como toda doença psiquiátrica, uma mudança comportamental. Só que o meu comportamento, ele é um desdobramento da atividade cerebral. Então, se o meu comportamento mudou, evidente, tem alguma coisa no meu cérebro que está diferente. E uma das coisas que estão diferentes no meu cérebro é uma espécie de sistema inflamatório que fica banhando ali o meu cérebro e esse conjunto, essa cascata de fatores inflamatórios que vão com o sangue e ficam sendo ali despejados no cérebro, eles têm como consequência diminuir a nutrição dos neurônios e, portanto, aumentar a chance de que eles morram
Todos nós perdemos neurônios ao longo da vida, mas a esquizofrenia, com a sua alteração inflamatória, faz com que essa perda seja realmente muito maior. Isso é tão impactante que quando a doença esquizofrenia foi descrita modernamente, ela foi descrita por um autor que se chama Kraepelin, e ele lançou o livro, um tratado de psiquiatria em 1899, e nesse tratado ele foi, vamos dizer, um dos primeiros autores a abordar esta alteração de comportamento que hoje chamamos de esquizofrenia. Pois bem, naquela época, esta doença, esquizofrenia, ele batizou de demência precoce. Por quê? Porque justamente esta doença em que gera uma alteração inflamatória tão grave, tão intensa no cérebro, que vai consumindo o cérebro, vai desgastando, vai matando o cérebro. Então, uma pessoa não tratada que permite que esses processos evoluem, naquela época não havia tratamento, então evoluía a doença em sua história mórbida, natural. Naquela época, realmente, as pessoas elas iam entrando num processo demencial, como aquele idoso, aquele velhinho com demência, que se esquece das coisas, não consegue se concentrar. Pois bem, isso acontecia precocemente, daí o termo que Kraepelin cunhou de demência precoce. Tá? Então, vejam como é uma doença que tem gravidades em muitos aspectos, e por isso é uma doença grave, e por isso a necessidade de um tratamento incisivo, rápido, imediato, tá bom? É importante também a gente comentar que, eu comentei ali no começo, a esquizofrenia é uma doença grave, mas existem desde os casos mais leves até os casos mais graves. Eu quero falar isso aqui nesse momento porque eu quero que você entenda que, apesar desses fenômenos sintomáticos, esses sinais da esquizofrenia, quando eu comento eles aparentarem assim, serem algo muito evidentes, muito floridos, muito reconhecíveis, pode ser uma doença grave. Então, os próprios sinais, sintomas, os comportamentos, eles são alterados de maneira leve. E isso pode gerar uma certa demora, muitas vezes, de diagnóstico, porque não se compreende muito bem o que está acontecendo, já que esses sinais eles não são tão exuberantes, eles são mais leves. Então, a gente não deve ter em mente que a esquizofrenia é óbvia, que a gente sempre reconhece, não, muitas vezes existe dificuldade, e é o médico psiquiatra que deve, no final das contas, ajudar a família, o paciente, a chegar na conclusão se existe um quadro de esquizofrenia ou não. Apesar de tudo isso, da gravidade, ainda bem, graças a Deus, a esquizofrenia é uma doença rara. Ela está em torno de 1% da população. Veja, ela é rara, mas ela não é algo que não acontece na nossa vida. Se você está numa sala, numa turma de 100 pessoas e a prevalência é de 1%, provavelmente uma dessas pessoas em algum momento tem ou vai desenvolver esquizofrenia. Então, não é uma doença que a gente deva deixar de lado e simplesmente não saber que ela existe. É uma doença que realmente exige uma compreensão, uma certa educação popular para que se reconheça, já que é tão importante um tratamento precoce. As causas. A gente poderia se perguntar, o que causa a esquizofrenia? Bom, um conceito atual não aceita causas exatamente. Por quê? Porque, veja, eu compreendo que existem fatores de risco óbvios às vezes, e às vezes totalmente assim, difíceis de enxergar. Como, por exemplo, veja, se uma mãe tem hipertensão gestacional, aquela criança ela vai ter uma chancezinha um pouquinho maior de ter esquizofrenia. Veja que é difícil associar isso a princípio. E tem outros fatores de riscos que são um pouco mais óbvios. Por exemplo, se eu tenho um parente de primeiro grau com esquizofrenia, eu tenho um risco um pouquinho maior de ter esquizofrenia. Eu falo um pouco maior porque, apesar de ser maior, é uma doença rara. Então, é um risco maior de uma doença rara, continua sendo raro. Mas a gente está falando aqui de fatores de risco, fatores que propiciam a chance de desenvolver. Mas
uma coisa que é importante a gente conversar, porque é um pouco um paradigma da sociedade agora, principalmente grupos não médicos normalmente estão se unindo quanto à questão da liberação da maconha, a questão do uso da maconha. E é claro, eu não vou avaliar de maneira moralista a questão. Se a gente olhar a maconha e comparar ela à cocaína, muitas vezes até a dependência do álcool, ela parece ser realmente mais inocente, vamos dizer assim. Claro, tem os seus problemas, mas ela parece ser mais inocente. Mas veja, mesmo assim, a maconha usada em uso importante, vamos dizer, uso diário, em um público, em uma população, que são as crianças, né, em torno de 9 anos de idade, até mais ou menos 16, 18 anos de idade, veja, se essa pessoa faz uso de maconha diariamente, ali mais ou menos, ela aumenta em torno de 10 vezes a chance de desenvolver esquizofrenia. Então, isso é claro na realidade, porque, veja, esse cérebro é um cérebro em desenvolvimento nessa idade, e você colocar uma substância que gera uma alteração de consciência, uma alteração que na realidade, se a gente for avaliar bem, é quase assim uma alteração de consciência, um pouquinho na linha da própria esquizofrenia. Então, se você está usando diariamente aquela substância nessa idade, ao longo do desenvolvimento cerebral, existe, claro, impacto na chance de que esse desenvolvimento não se complete de maneira plena, adequada. E daí existe essa chance aí mensurada em torno de 10 vezes a mais. É o maior risco de todos para desenvolver esquizofrenia. Então, tirando de lado política, moral, preferências individuais ou de grupos, é importante que todos compreendam que o uso da maconha nesta idade, entre os 9 anos até mais ou menos ali 16 anos, é um comportamento de altíssimo risco para a esquizofrenia e veja, é um fator modificável, não há sentido nenhum que a gente seja flexível, que seja assim, não assuma os riscos que existem nesse tipo de comportamento, ok? E quais são, no final das contas, os sinais e os sintomas da doença? Bom, primeiro eu gostaria de dizer que a esquizofrenia, ela é, na verdade, uma psicose crônica, tá? Assim é mais fácil de a gente definir, de você compreender, porque você deve saber o que é um evento psicótico, uma síndrome psicótica. Veja, se eu falo que uma pessoa está numa síndrome depressiva, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que eu olho para ele tende a estar um pouco mais triste, mais desanimado, mais irritado, se sentindo mais culpado. Ou seja, a síndrome refere-se a uma observação clínica que define uma série de alterações de comportamento. Mas quando eu falo de uma síndrome depressiva, eu não estou dizendo que aquela pessoa tem depressão. Ela pode estar numa síndrome depressiva porque está ali com uma situação de hipotireoidismo, porque ela está com uma situação de luto, porque ela está num contexto muito difícil, numa guerra, ou porque ela está com a doença, depressão psiquiátrica. Então veja, a síndrome fala de uma característica fenomenológica, o fenômeno do comportamento. Pois bem, o que é a síndrome psicótica? A síndrome psicótica é uma pessoa que tem basicamente 3 alterações. Uma delas, ou uma combinação de 3 alterações. Uma delas é a alteração de senso-percepção. Então, é uma pessoa que escuta vozes de alguém que não está próximo. Então, alguém que não está perto. Então pode ser, por exemplo, mais ou menos comum na esquizofrenia, tá dentro de casa e escuta alguém fora xingando, dizendo que ele não vale nada, é um desgraçado, vai morrer, filho da puta. Quer dizer, coisas graves, intensas, agressivas contra aquela pessoa, só que não tem ali perto ninguém e às vezes a pessoa, ao perceber que não tem ninguém perto, pode atribuir a algo que é mais ou menos razoável, como, por exemplo, é um grupo de pessoas lá fora, ou é o vizinho que eu escuto que está falando de mim. Então, veja, dessa maneira, às vezes é difícil que você compreenda que aquele fenômeno é uma alucinação, é uma alteração de senso-percepção, mas, enfim, essa é uma alteração comum. A segunda alteração seria com relação
ao conteúdo do pensamento. Veja, o conteúdo do meu pensamento é o que eu estou pensando, sobre o que? Estou pensando nas férias, estou pensando no meu trabalho, estou pensando na minha família. No caso da psicose, de uma síndrome psicótica, o conteúdo desse pensamento, ele tende ao conteúdo delirante. Veja, o conteúdo delirante é uma crença inabalável racionalmente e que não é compartilhada com outras pessoas. Então veja, nesse sentido a gente já mais ou menos exclui a religião, porque às vezes existe muita dificuldade de compreensão nisso, né? Quer dizer, às vezes alguém não acredita em, sei lá, em espíritos, mas vai conversar com um espírita e ele fala, eu acredito em espíritos, eu incorporo espírito, ele está tendo ele está tendo um delírio, isso deu um quadro de delírio, uma crença irreal? Não, porque é uma crença que é compartilhada com um grupo de pessoas que acompanha as características daquela crença, e essa pessoa, mesmo que ela creia muito, você conversa, dialoga com ela e você vê que é uma crença, ela apenas acredita que é verdade, mas ela compreende, ela sabe dizer que as experiências que ela tem são indícios, ela de fato não enxerga, não viu, na maioria das vezes tem essa característica, tá? A maioria das vezes, claro que não é uma regra absoluta. Né? Então, essa seria a questão da alteração de delírio, né? O conteúdo do pensamento delirante. A terceira alteração seria a forma do pensamento. Veja, eu estou conversando com vocês e nesta minha conversa eu estou evidenciando que a minha sequência de ideias e palavras, elas foram produzidas na minha mente, no meu pensamento. E eu estou falando com vocês, estou expondo o meu pensamento através dessa conversa e vocês estão compreendendo onde eu quero chegar. Quer dizer, é uma sequência de ideias lógica. Eu consigo que vocês compreendam o que eu estou pensando pela sequência linear de pensamento. No caso de uma síndrome psicótica, existe a questão que existe uma desorganização em maior ou menor grau desta conexão de ideias. Então pode ser algo mais ou menos leve, às vezes difícil de perceber, como por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês, mas por exemplo eu vou falar do carro, né? Então o meu carro é legal porque ele é bonito, só que daí eu estou falando de carro, eu já falo porque o pneu dele, ele é liso, e daqui a pouco eu já falo que o carro dos outros, dos taxistas. Veja, eu mantive mais ou menos o mesmo tema, mas a lógica central, ela ficou um pouco desconectada. A gente chama isso de uma frouxidão de laços associativos. Então é algo um pouco leve, mas dá para perceber com cuidado, com técnica, com experiência, essa alteração. Isso pode ser, essa desorganização de pensamento pode chegar a níveis extremos, como poderia ser o que a gente chama de salada de palavras. Então, banana, café, quer dizer, não tem nenhum sentido absoluto, e isso, claro, é mais evidente. Então veja que aqui a gente está completando as 3 grandes alterações, sinais de uma pessoa em uma síndrome psicótica. Alteração de senso-percepção, alteração de conteúdo de pensamento, delírios, e alteração de forma de pensamento, ou seja, uma desconexão, uma dificuldade de falar nada com nada, ou fala com muita dificuldade de se compreender. Então, veja, essa síndrome psicótica, ela é importante ser compreendida porque a esquizofrenia é basicamente isso. Só que a esquizofrenia, ela é um termo que se refere a uma continuidade histórica. Então, o paciente com esquizofrenia, ele na realidade ele vai ter episódios psicóticos. Então, de tempos em tempos, ele aparece com uma alteração de comportamento no sentido de uma mudança para psicose. Essa mudança, ela é plenamente tratável medicamentosamente. A gente precisa, de maneira incisiva, o mais rápido possível, fazer com que essa crise ela remita e a pessoa volte ao seu normal. Esse retorno, claro, varia muito, mas eu poderia dizer que tem pacientes que retornam às vezes em 2 dias de tratamento e pacientes que demoram 2 ou 3 meses de tratamento para retornar. Claro, esse retorno é 90% dele, porque ainda tem 10% de alguns sintomas que ficam muitas vezes por alguns meses, mas que melhoram. Só que veja bem, a esquizofrenia eu estou dizendo que é uma doença crônica, só que crônica episódica. E essa cronicidade episódica,
fala que existe, né, está compreendendo a ideia que existem episódios, mas se ela é crônica, tem algo no meio, entre os episódios. E o que é isso? Esse é uma alteração de comportamento, onde neste meio existe uma alteração de comportamento que a gente chama de sinais ou sintomas negativos. Veja, não é um valor assim pejorativo, não é negativo nesse sentido, mas é negativo no sentido de que não é uma produção de sintomas psicóticos. Na verdade, é muito mais uma lesão residual do episódio psicótico anterior, em que normalmente o que na verdade acontece. Esses sintomas psicóticos compreendem normalmente um certo isolamento social, uma certa dificuldade cognitiva. Então, às vezes, uma dificuldade, assim, ia muito bem na escola e começou a ter uma dificuldade de ir bem na escola ou ir no trabalho. Existe uma certa dificuldade quanto ao contato afetivo. Então, vocês vejam que quando a gente conversa, a gente se alegra, a gente entristece quando fala dessas ideias. Quando eu falo de sintomas negativos, nesse ínterim de crises psicóticas na esquizofrenia, o paciente ele é muito monótono, fala de coisas ruins, fala de coisas boas, mas é sempre mais ou menos no mesmo tom. Então, é uma característica. E veja, esses sinais, sintomas, eles são tanto maiores quanto mais dias aquela pessoa viveu no seu passado de sintoma psicótico. Então, esse é um argumento muito forte para que a gente reconheça brevemente, precocemente, um episódio psicótico, de preferência o primeiro episódio, de preferência já nos primeiros dias, porque o tratamento dessa pessoa vai impedir que ela desenvolva essa lesão cerebral inflamatória e que piore essa evolução de sintomas negativos e que é uma evolução com um difícil tratamento farmacológico. Na realidade, a gente precisa muito aqui um tratamento multidisciplinar, principalmente no sentido de reabilitação das capacidades perdidas, ok? Mas, apesar de toda essa gravidade, nós temos tratamentos. E o tratamento farmacológico, que eu vou aqui me concentrar, é interessante se compreender a história, né? Porque até 1950, até a década de 50 do século passado, não existia nenhum tratamento. Então, a esquizofrenia ela tinha uma compreensão de gravidade única. É uma gravidade do que não há como se tratar, se abordar aquela história mórbida. E isso gerou muito do que se compreende até hoje, do que se traz de maneira leiga até hoje, de olhar para a esquizofrenia como uma esquizofrenia, uma doença que não se tem controle, que se perdeu tudo, algo extremamente catastrófico. É uma doença grave, mas existem tratamentos excelentes. Quanto mais rápido, mais incisivo for o início do tratamento, for a remissão desses sintomas, melhor será o prognóstico. Então a gente vai ter médico com esquizofrenia, juiz com esquizofrenia e tendo a vida normalmente. Agora, na década de 50, foi criada a primeira medicação antipsicótica, a clorpromazina. Até hoje ela existe, mas tinha muitos efeitos colaterais. Entre esses efeitos colaterais, principalmente uma grande sedação. Então, também se relaciona muito hoje a ideia de vai no psiquiatra, vai ficar babando. De onde que vem essa história? É daquela época onde só existia esse remédio, uma doença gravíssima. Veja, é melhor que, na época, é melhor que fique sedado, que fique ali babando, do que a pessoa ela tenha uma degeneração cerebral comportamental tão grave quanto a esquizofrenia. Mas os tempos passaram e hoje a gente tem uma vasta possibilidade de medicações. Eu vou citar algumas: Aldol, risperidona, paliperidona, olanzapina, quetiapina, clozapina. Então, são só algumas, mas são muitas medicações muito interessantes que a gente tem para usar, que garantem uma remissão de sintomas em uma grande parte dos pacientes. E com, portanto, uma boa evolução, um bom desenvolvimento deste prognóstico que seria tão reservado sem tratamento. Então,
é isso, gente. Essa é o vídeo, é a mensagem que eu queria passar sobre esquizofrenia. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm algumas dúvidas, né, adicionais ou pontos não bem esclarecidos, deixem aí o seu recado que eu vou ter o maior prazer em, na medida do possível, fazer um vídeo que possa dirimir todas essas dúvidas, tá bom? Agradeço a sua paciência, a sua presença aqui nesse vídeo e seguirmos em frente, tá bom? Até o próximo vídeo, fiquem com Deus, um abraço e até a próxima. Tchau!